Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Estamos vivendo nos tempos finais da história, e temos visto muitas coisas acontecerem. E agora, recentemente, com a construção do Templo de Salomão, em São Paulo, no Brás, o Senhor nos despertou a trazer uma palavra acerca do Templo de Salomão. Mas eu não vou falar acerca do Templo de Salomão. Vou falar do Templo de Salomão. Amém, queridos? Porque só há um Templo de Salomão. E esse foi destruído no ano 70 da era cristã. Qualquer outro suposto não é o Templo de Salomão, certamente. Mas eu gostaria de trazer uma palavra que possa nos ajudar a compreender a questão do templo. Por que Deus pediu que ele fosse construído no tempo de Moisés, depois no tempo de Davi, de Salomão? Qual a sua importância, qual a sua função? Ou melhor, o que a Escritura Sagrada tem a nos dizer acerca desse assunto tão precioso e tão sério, tão grave, que é o templo de que a Bíblia faz referência no Antigo e também no Novo Testamento. Amém, queridos? E ao falar então do templo, devemos nós começar a pensar positivamente acerca dele. Isso porque a história do templo tem suas raízes na criação de Deus, em Gênesis capítulo 3. A história do templo tem as suas raízes na criação de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, falando mais especificamente da criação do homem. Isso porque em Gênesis capítulo 1, falando ali da recriação de todas as coisas, nos é dito que o Senhor, depois de ter restaurado a terra da condição caótica em que ela se encontrava, o Senhor disse que haveria de plantar um jardim. Um jardim que Deus, inclusive, plantou no Éden, que quer dizer desfrute, prazer, onde ali o homem foi colocado. Aquele jardim era um lugar de proteção de Deus, onde Deus ali colocou o homem para que o homem fosse suprido de tudo o que ele precisasse, do alimento, e também era um lugar onde o homem se encontrava com Deus. O jardim do Éden era um lugar de encontro do homem com Deus. Diz a Bíblia que na viração do dia, Deus ia ao jardim, onde ali o homem mantinha comunhão direta com Deus. Então, imagine que o jardim do Éden, no sentido do encontro do homem com Deus, foi o primeiro templo, um templo muito natural, mas era ali o lugar de adoração, era ali o lugar de encontro, era ali onde o homem podia estar e permanecer na presença de Deus, de receber o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a presença de Deus, coisas essas que são muito preciosas. Mas sabemos que o problema do pecado, que o pecado entrou no mundo e tão logo o homem caiu, aconteceu a grande tragédia. O homem foi expulso do jardim. Quando o homem foi expulso do jardim, imagine agora que ele não tinha mais um lugar de encontro com Deus. Ele foi privado agora da presença de Deus, da glória de Deus, da comunhão com Deus, de sorte que a Escritura também nos diz que Deus colocou querubins para guardar o caminho que dava acesso à árvore da vida. Ou seja, o homem agora estava destituído de Deus, estava sem Deus e não podia retornar a Deus, porque o caminho que conduzia até o interior do jardim, onde ali estava a árvore da vida, era agora um caminho fechado. Agora, uma vez que o pecado entrou no mundo, o homem foi expulso do jardim e o caminho que dava acesso ao interior do jardim, onde estava a árvore da vida, fora fechado. De maneira que agora o homem não podia mais se encontrar com Deus, não podia estar com Deus, não podia desfrutar da presença de Deus do modo como Adão, antes da queda, usufruía. E aí começa então um tempo em que o homem tinha que aguardar uma providência divina, até que nós chegamos então na experiência do povo de Israel, quando então, depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito e o levou pelo deserto até o Monte Horebe, então Deus disse a Moisés: Moisés, faça-me um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês.
Então, quando Deus propõe, Moisés, construa-me um tabernáculo para que eu possa morar nesse tabernáculo, para que esse tabernáculo, que era uma tenda, estivesse no meio das 12 tribos de Israel, é como se fosse uma restauração, um resgate, né, da presença de Deus que o homem usufruía no jardim, agora no meio do povo de Israel. Moisés, então, seguiu todas as orientações de Deus. Deus mostrou o modelo. Não era construir de qualquer modo, havia um modelo. Deus disse, olha, você deve fazê-lo de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. E Deus mostrou a planta do tabernáculo e Moisés fez segundo Deus havia falado. Todos os materiais, né, a madeira usada era madeira de acácia, recoberta de ouro, e o compartimento primeiro, que era o átrio, era todo feito de bronze, depois o santo lugar de prata, depois o santíssimo de ouro, tinha vários utensílios sagrados, tinha ali imediatamente o altar de holocausto, depois tinha uma bacia de bronze, dentro do santo lugar havia uma mesa com os pães da proposição, tinha o candelabro, tinha também o altar de incenso, que ali constantemente se queimava incenso para Deus, e dentro do Santo dos Santos ainda havia então a arca da aliança, toda de madeira de acácia, recoberta de ouro, no qual, entre os dois querubins que ficavam às extremidades ali da arca, estava a presença de Deus. Então o santuário, do modo como Deus pediu que Moisés fizesse, era como que resgatasse essa presença de Deus entre os homens, aquilo que fora perdido por ocasião do pecado. Tanto é que nesse santuário havia ali os meios de reconciliação, havia os meios de redenção, o que garantia que Deus então estaria ali no meio daquele povo. Só que quando Deus mandou fazer o tabernáculo, queridos, ele mandou que fizesse uma tenda. Isso porque, como o povo de Israel era peregrino no deserto, não tinham como eles fazerem, então, um santuário fixo, que é o templo. Então eles tinham que fazer uma espécie de um circo, aquelas lonas, para que eles pudessem montar e desmontar esse santuário. Todavia, quando eles entraram definitivamente na boa terra de Canaã, que já estavam instaurados na terra que o Senhor lhes concedeu, então Deus ordenou que agora eles construíssem definitivamente o templo. O templo que seria, teoricamente, daqui a pouco os irmãos vão entender porque eu digo teoricamente, seria a habitação de Deus na terra. Agora imagine, queridos, que Deus, ele havia prometido, e aqui começa todo o entendimento, a Abraão, a Isaac, a Jacó, Deus havia prometido uma terra. Os irmãos entendem isso? Ele prometeu uma terra, inclusive o próprio Deus delimitou a terra que seria dada aos filhos de Israel. De modo que depois que Deus libertou o povo de Israel do Egito, e eles ficaram peregrinos por 40 anos no deserto, Deus por fim os levou à chamada boa terra de Canaã, onde se encontra o Monte Sião, a cidade de Davi, conhecida popularmente, biblicamente, por Jerusalém. Lá onde Deus mandou que se construísse o templo. E que Salomão, filho de Davi, foi aquele que construiu o templo. O templo era uma coisa muito bela, até em razão do tempo. Talvez hoje não fosse uma das melhores, maiores arquiteturas, em razão de tantos monumentos que existem no mundo atual. Entretanto, ele tinha o diferencial de que ali era chamada a casa de Deus, onde Deus faria habitar o seu nome entre os homens. O templo foi muito orgulho para o povo judeu. Eles tinham aquilo como sendo o que havia de mais sagrado, porque entendiam, Deus habita este lugar. Bem, esse é o testemunho da Escritura Sagrada em relação ao templo. A mensagem que eu quero trazer aos irmãos esta manhã tem esse título: 7 verdades que você precisa saber acerca do templo de Salomão. 7 verdades que você precisa saber acerca do templo de Salomão. Quem entende, quem conhece essas 7 verdades bíblicas,
acerca do Templo de Salomão, certamente tem uma visão, tem uma compreensão clara a respeito da vontade de Deus. Ignorar essas 7 verdades que hoje serão aqui apresentadas é, na verdade, caminhar em direção oposta à vontade de Deus. De maneira que eu quero que os irmãos, se possível, anotem cada uma dessas verdades que nós precisamos saber diante dos acontecimentos que têm ocorrido nos últimos dias. Ok, queridos? A primeira verdade que deve ser enfatizada é acerca do lugar do templo. É certo que a Bíblia fala do Templo de Salomão? Fala. Mas ela também fala do lugar onde esse templo havia de ser construído. Imagine que Deus ele é muito criterioso naquilo que ele faz. Não pensem que Deus disse: Moisés, olha, faça aí um santuário para eu morar. E deixou por conta de Moisés para ele poder fazer do material que ele quisesse, do modelo que ele quisesse, no lugar. Não, Deus deu a planta do templo. Quando então o povo se estabeleceu na boa terra de Canaã, Deus falou: olha, referindo-se ao Monte Sião, referindo-se a Jerusalém, é o lugar que eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 12 e veja o que Deus diz acerca disso. Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, depois o versículo 11. Diz assim, olha: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E para lá ireis. Não observam que não deveria ser construído o templo em qualquer lugar? Podia ser construído lá em Cristalina, do Goiás. Lá no Altos, Piauí. Sobral, Ceará. Podia ser? Brás, em São Paulo. Também não? Olha o que Deus fala. Oi? Roma. Poderia ser em Roma? Olha o texto. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis, a esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e as vossas ofertas das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno. Então a primeira verdade acerca do templo é exatamente o lugar. O lugar é extremamente importante. Pastor, qual é a importância do lugar? Os irmãos imaginem que não havia 2 templos em Israel. Nunca houve 2 templos em Israel. Era apenas um templo no lugar que Deus escolheu. E de maneira que havia uma ordem. Como acontecia 3 grandes festas principais no templo, todo o povo de Israel, onde quer que eles habitassem, deveriam subir ano a ano para o lugar que o Senhor Deus havia escolhido. Lembra de Atos capítulo 2? Que começa assim: ora, estava 2:5, salvo engano, né? Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, judeus, de todas as nações que há debaixo do céu. Lembram desse texto? Não tem? Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, judeus, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Como é que você entende esse texto? Estavam habitando em Jerusalém homens piedosos vindos de todas as nações. É porque esses judeus, em cada festa, a festa da Páscoa, ou a festa do Pentecostes, ou a festa da expiação, o que eles faziam? Eles
saíam de onde moravam, dos seus... Podia estar onde fosse, em qualquer lugar do mundo, eles subiam ao lugar que o Senhor Deus havia escolhido. E aí eles ficavam habitando durante o tempo da festa. Se a festa durasse 7 dias, eles ficavam habitando em tendas em Jerusalém por 7 dias. Então observe que os próprios judeus tinham essa consciência, porque a Escritura declara que Deus escolheu aquele lugar. Se Moisés, ou se Salomão, ou se Davi, ou qualquer outro, fizesse o templo em qualquer outro lugar, Deus não aceitaria. Isso por uma razão muito simples. Muito simples. É porque aquela terra, que é chamada de terra santa, ela de fato é santa. Mas por que aquela terra é uma terra chamada santa? Uma terra separada de todas as outras? Ora, porque ela é uma terra diferente de todas as outras. Mas por que aquela região, né? Por que todo aquele território é diferente de todos os demais? Amados, a Bíblia nos ensina, nos mostra, nos revela que quando Deus criou a terra, Ele estabeleceu nos ares principados e potestades, dominadores, forças. Ou seja, Deus colocou uma liderança espiritual sobre a terra, de maneira que para cada território, para cada nação sobre a terra, é como que Deus dividisse toda a terra em regiões, e Ele colocou então um líder espiritual para cada território, um príncipe. São chamados principados. Em Daniel capítulo 10, por exemplo, você pode observar como que claramente é dito que Daniel orava pedindo a Deus a resposta da sua oração, da sua súplica, das suas dúvidas, daquilo que ele queria entender. Deus então enviou a resposta por meio do anjo Gabriel. Mas Gabriel, ao chegar no espaço aéreo, no caso da Pérsia, ou de Babilônia, digo, ele encontrou com o príncipe da Pérsia. Havia um príncipe nos ares. Ele falou assim: olha, companheiro, aqui o senhor não vai descer. Eu sou o príncipe da Pérsia. E como nós conquistamos Babilônia, Babilônia está sob o nosso governo. E, portanto, eu não te autorizo descer. Ele comandava o espaço aéreo daquela região. E diz a Bíblia, então, que eles ficaram ali batendo boca por 21 dias. Eu desço, não desce? Eu desço, tenta. Tenta descer. Até então que Deus enviou socorro. O anjo Gabriel é um anjo mensageiro, pacato. Então Deus enviou Miguel. E o nome Miguel quer dizer quem é como Deus. Quem é como Deus? E ele desceu, e a Bíblia diz que houve uma batalha nos céus, quando então Gabriel desceu. Quando Gabriel chegou até Daniel, falou assim: olha, Daniel, fiquei 21 dias, mas não foi porque a resposta de Deus demorou, não. A resposta saiu quando você começou a orar. É porque o príncipe da Pérsia me impediu que eu descesse, até que Deus enviou Miguel. E aqui, porém, eu estou. Portanto, eu estou. E tem mais. E a volta terá outra guerra. Que eu desci. Agora, para voltar, ele não vai querer deixar eu voltar, mas ele vai ter outra guerra, não tem problema. A gente vence a batalha e eu volto. Então, o que acontece? Em todos os territórios do mundo existem principados de domínio, de governo, em todos os lugares. Isso falando numa linguagem e no entendimento do Antigo Testamento. Haja vista que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, tudo isso mudou. Não é? Quando ele disse: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, em todas as nações. As nações estão abertas, porque os principados foram vencidos. Mas no tempo do Antigo Testamento, ainda prevalecia essa questão desse domínio desses príncipes. E isso, amados, então aconteceu no princípio. Foi Deus quem entregou para esses principados este governo. No tempo em que eles não eram caídos. No tempo em que não havia ainda o pecado. No tempo em que Lúcifer, ou melhor, no tempo em que o diabo ainda era Lúcifer. Antes da queda. Quando então Lúcifer se rebelou contra Deus, o que aconteceu? Todos aqueles que estavam debaixo do seu governo, porque Lúcifer era o maior acima de todos esses principados,
a terra toda fora dada para o governo de Lúcifer, e agora esse governo era compartilhado pelos muitos principados das nações. Quando então Lúcifer caiu, todos os principados caíram com ele, exceto um, Miguel, o príncipe do território de Israel. Então o território de Israel, diferentemente de qualquer outro território, é um território cujo príncipe não é caído. Por isso é a terra santa. Por isso é o lugar que Deus falou assim: aqui farei habitar o meu nome, neste lugar, não em outro lugar. Então esta é a primeira verdade que deve ser entendida. Isso está em Daniel capítulo 12, quando diz que Miguel é o príncipe de Israel. E como Miguel não é caído, então é o único principado, né, não caído, e o único território que tem um principado não caído. O lugar que Deus falou: é aqui que eu farei habitar o meu nome, nesta terra. Construir o templo em qualquer outro lugar seria profanar o templo de Deus. Então essa é a primeira verdade que deve ser levada em consideração, de que não basta construir um templo. Deve ser feito, ou deveria ser feito, no lugar que Deus estabeleceu. Esta é a primeira verdade. Vamos à segunda verdade. O tempo do templo. A primeira verdade é o lugar do templo. A segunda verdade é o tempo em que esse templo estaria vigorando para Deus. Não pense você que quando Deus mandou fazer um templo para a sua habitação, não pense você que simplesmente ele queria uma casa construída para ele morar. Ora, Deus pediu que se construísse o templo. Entretanto, ele pediu que isso fosse feito temporariamente, até que por fim Deus, o próprio Deus, viesse a edificar o verdadeiro templo. E aí nós temos o texto de João capítulo 4, um dos textos belíssimos que nos falam acerca do tempo do templo, ou do tempo em que o templo de Deus, construído por Salomão, haveria de prevalecer. Nós encontramos ali, quando Cristo se encontra com a mulher samaritana. Ele estava em Samaria. Os irmãos sabem que quando o templo de Salomão foi destruído, e isso lá no tempo do Antigo Testamento, então o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Quando eles retornaram, e então eles foram reconstruir o templo que fora destruído por Babilônia, por Nabucodonosor, então os judeus que haviam se casado com outros povos, os judeus que no cativeiro assírio havia contraído casamento com outros povos de outras nações, e que geraram então uma geração mista, misturada, porque esses filhos agora não eram exatamente hebreu e não era exatamente assírio, digamos, mas era uma mistura. Esses que se misturaram foram desprezados pelos judeus puros. Aí os judeus puros, ao construírem ou reconstruírem o templo, falaram para os judeus que estavam misturados, que são chamados de samaritanos. Falaram assim: olha, vocês não têm o direito de adorar conosco no templo de Deus. Mas eles queriam tanto participar, ajudar na reconstrução, para que eles pudessem congregar juntos, adorar juntos, servir juntamente a Deus. Mas os judeus não permitiram. E o que aconteceu? Os samaritanos falaram: então tá bom, já que vocês não querem que a gente ajude, também não tem problema, porque Deus já nos revelou que ele abandonou esse lugar. É lógico que isso não era verdade, mas foi a estratégia e a única saída deles. Deus disse que agora o lugar de adoração é aqui em Samaria. Olha só o problema do lugar. Seria em Samaria, aqui sobre o monte Gerizim. E aí eles construíram um templo em rivalidade ao templo de Jerusalém. De maneira que ficou aqui uma grande intriga entre esses dois povos. Os judeus agora não falavam mais com os samaritanos.
eles não se davam com os samaritanos. Eles não pisavam em terras de samaritano. Samaritano, prostituta, cobrador de imposto. E o diabo era tudo uma coisa só para eles. Né? Falou no diabo, numa prostituta, num cobrador de imposto e num samaritano, era uma coisa só. Eles odiavam. Um ódio grande, terrível. Isso em razão da mistura dos povos e do templo de rivalidade. Diz a Bíblia em João capítulo 4, que havia uma mulher, aqui a Bíblia não dá o nome, diz apenas uma mulher samaritana, que foram buscar água no poço. Uma mulher que tinha uma profunda sede de Deus, e tinha uma necessidade profunda de entender as coisas de Deus, e que buscava a Deus. Quando ela encontra com Cristo ali no poço de Jacó, eu não quero me deter nos aspectos secundários daquilo que queremos dizer, ela fala assim: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Diga-me uma coisa, preste atenção. Olha a pergunta da mulher samaritana. Os judeus dizem que é no templo em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Já os samaritanos, o meu povo, dizem que é aqui em Samaria, é aqui no Monte Gerizim que se deve adorar a Deus. Afinal, Jesus, foi perguntado, foi para Jesus, não foi para qualquer pessoa. Afinal, onde? Qual é o lugar em que nós devemos adorar? Observa que a mulher samaritana tinha uma preocupação com a questão do lugar. Olha, mesmo sendo samaritana, naquele tempo, naquela condição, tinha mais juízo do que muita gente nos dias de hoje. Porque ela sabia do lugar. Hoje em dia o povo não quer saber do lugar. Faz templo até no Brás. E aí Jesus falou para aquela mulher samaritana: olha, mulher, olha as palavras de Cristo. Ele diz: vem a hora, e esta hora já chegou. Quando ele diz vem a hora, ele quer dizer, ora, há muito se esperava por um tempo. A profecia apontava para um tempo específico. E esse tempo chegou em que não se adorará mais nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem em Roma, nem no Brás, nem em Taguatinga, nem em qualquer outro lugar, mas se adorará a Deus o Pai em espírito e em verdade. E aqui o Senhor estabelece a questão do tempo. O templo, ele se esgota o tempo do templo exatamente por ocasião da encarnação do Verbo. Ou pelo menos com a encarnação do Verbo, começa o momento de transição para um tempo de realidade. Então aqueles que pensam que nos dias de hoje, construir templos, onde quer que seja, independentemente disso, faz grande coisa, desconhece a verdade fundamental de que Deus, ele não pode mais ser adorado em qualquer que seja o lugar. Se a primeira verdade acerca do templo enfatiza o lugar, a segunda verdade relativiza o lugar, dizendo que agora o templo passou. A era do templo acabou. Pastor, mas você também não está aí dentro de um templo? Não. Nós estamos dentro de um galpão, que poderia ser uma oficina mecânica, poderia ser uma indústria de tecido, poderia ser um salão para fazer ginástica, poderia ser qualquer coisa. Eu me lembro, quando eu era criança, eu morava no Gama, e havia então uma igreja num determinado lugar, um local onde os irmãos congregavam. Era uma igreja presbiteriana, salvo engano. Mas um dado tempo lá, eles saíram de lá. Talvez fosse alugado, ou eles venderam, não sei. E aí colocaram no lugar um estabelecimento. Colocaram um outro estabelecimento. Mas aquilo particularmente nos ofendeu profundamente. Que não podíamos conceber como é que pode agora, depois, colocar no lugar da igreja, ou na igreja, algo que profana o nome de Deus. Mas Jesus foi muito claro ao dizer, olha, em verdade vos digo que nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em qualquer outro lugar se adorará a Deus, porque o Pai busca por verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito
e em verdade. Isso porque a terceira verdade, vai emendar agora com essa segunda, é o aspecto simbólico do templo. O templo não somente era temporal, mas ele também tinha uma natureza simbólica. Ele não era em si mesmo algo grande. Em si mesmo era meros utensílios, um mero lugar, uma mera tenda, ou ouro, ou prata, ou qualquer outra coisa que tivesse. Mas ela representava algo extremamente grande. E isso, mesmo Salomão, que construiu o templo, ele pôde vislumbrar. Abra sua Bíblia em primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Diz assim, olha. Isso aqui é o momento em que Salomão, ele acabara de construir o templo, e agora ele vai oferecer o templo a Deus. Ele vai fazer a oração de dedicação do templo. Olha as palavras de Salomão, como ele disse, 8:27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? O que vocês acham disso? Olha, Salomão, olhem para mim, ele construiu o templo que Deus ordenou que se construísse. Uma vez construído, ele vai dedicar ao Senhor aquele templo. E na sua oração, ele indaga. Orando a Deus, ele indaga. Mas de fato habitaria Deus sobre a terra? O que vocês acham, queridos? Habitaria Deus sobre a terra? E aí ele diz o seguinte: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então Salomão tinha consciência de que aquele templo que ele construiu não podia ser efetivamente a habitação de Deus. É lógico que a glória de Deus estava lá presente, mas era apenas uma representação ainda muito pequena, muito ínfima da própria presença gloriosa de Deus. De modo que o próprio Deus diz também aqui no livro de Isaías, capítulo 66. Abra sua Bíblia. Isaías 66, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Olha a pergunta de Deus: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, você me edificaria a mim? Ou seja, se Deus habita, ou se nem os céus dos céus podem contê-lo, se o céu é o seu trono onde ele se assenta, e a terra é o lugar, o tapete onde ele coloca os pés, que tamanho é esse Deus? De que tamanho é esse Deus? De que tamanho é esse Deus? Pode o homem construir uma casa para Deus? Nesse sentido, tanto Salomão quanto o profeta Isaías, ainda que naquele tempo, sem a revelação que se tem hoje do Novo Testamento, eles sabiam que, por mais que Deus havia dito, faça-me um tabernáculo ou um templo para que eu possa habitar, eles tinham plena consciência de que não era possível tal coisa. De sorte que, se não é possível, então aquele templo, ele apenas representava, ele não era algo em si mesmo, mas representava algo eterno, representava algo maior, representava algo verdadeiro. Tanto é que em Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 4, referindo-se aos sacrifícios que se fazia ali no templo, é dito que os sacrifícios não podiam realizar nenhum favor, conceder nenhuma bênção, ou conceder nenhum perdão de pecados a ninguém. É dito que aquilo que se fazia no templo era tão somente sombra de coisas vindouras e não a realidade das mesmas. Então, quando as pessoas dão muito valor ao templo, e dão valor à arca da aliança, e valorizam o candelabro, e veste aquelas vestes sacerdotais, coloca sobre a cabeça o quipá, pelo menos demonstram uma grande ignorância. Por qual motivo?
Porque eles estão ali supervalorizando coisas que apenas representavam o verdadeiro. Apenas simbolizava o verdadeiro. É como aquelas pessoas, por exemplo, que vão a um programa de televisão e chegam lá e elas ganham um prêmio de R$1 milhão. Já viram na televisão? Aí eles trazem um cheque desse tamanho, grandão, não é? Aí eu pergunto, aquilo é um cheque? Apenas representa o cheque. Apenas representa. Porque não vai chegar lá com um cheque de R$1 milhão, a pessoa sai de lá e ser assaltada na rua. Então eles dão um checão simbólico. Agora imagine que agora a pessoa leva aquele checão para casa e não vai buscar o cheque de verdade. E fica supervalorizando aquele checão simbólico. Não vale nada. Assim é o templo de Jerusalém. Ele era simbólico. A Bíblia diz que a lei é sombra de bens vindouros, não a realidade das coisas. Então aquela arca, que o povo hoje tanto admira, apenas representava, não era nada em si mesma. Então hoje em dia, tem muita gente querendo ir ao templo de Salomão. E certamente vão se sentir mais espirituais. Vão dizer depois que sentiu uma coisa gostosa, um arrepio, uma presença diferente. Pura bobagem. Mera manifestação e fenômeno da sua psique, que já está determinada e já está ali colocada para pensar daquele modo. A primeira verdade é o lugar do templo, a segunda é o tempo do templo, a terceira é o aspecto simbólico do templo. Tanto é verdade que os irmãos sabem que o primeiro mártir da era cristã foi Estevão. Por que Estevão morreu? Por que apedrejaram a Estevão? Por causa de uma verdade que ele declarou, dizendo, ora, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Quando Estevão disse que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, era o mesmo que ele dizer assim, olha, vocês pensam que Deus habita o templo de Jerusalém? Vocês pensam que ele está lá dentro, habitando lá? Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Pastor, mas não foi dito que o próprio Deus ordenou que se fizesse o templo para ser sua habitação? Mas isso era tudo simbólico. E se havia alguma presença lá dentro, de fato, e eu creio que havia, era apenas uma primícia da sua presença, apenas algo que pudesse ali estar, mas Deus na sua plenitude jamais poderia ser contido dentro de um templo. Paulo também, ao chegar em Atenas, no capítulo 17 do livro de Atos, ele entrou num grande santuário, cheio de altares pagãos, de vários deuses, até que ele viu lá no cantinho que tinha um altar vazio, sem nenhum ídolo, estava escrito, altar ao Deus desconhecido. Quando Paulo viu aquele altar vazio, ao Deus desconhecido, falou assim, é aqui que eu vou agora começar a pregar. Pessoal, olhem para esse altar. Todos olharam, está vendo aqui, ó? Leia, ao Deus desconhecido, o que significa que vocês não o conhecem. E é esse Deus que vocês não conhecem que eu quero falar para vocês. Esse Deus que não habita em casas feitas por mãos humanas e que não pode ser servido por mãos humanas. O Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles contém. É esse Deus altíssimo que eu vos prego. É esse Deus criador de tudo que eu vos anuncio. Então o templo físico feito por Salomão ou por qualquer pessoa, seja uma catedral, seja um casebre, seja um barraco, seja um palácio, o que quer que seja, nunca será, sobretudo na era do Novo Testamento, a casa de Deus. O templo do Antigo Testamento era apenas simbólico. Ok, pessoal? E se era simbólico, então vem a quarta verdade. A realidade do templo. Então, esse templo, o que ele de fato significa? O que ele de fato significa? Nós temos pelo menos aqui 3 aspectos da verdade
que aquele templo apontava. Primeiro, em João capítulo 2, versículo 20, vamos encontrar o momento em que Jesus Cristo discutia com os judeus, ali com escribas e fariseus, e então, sendo desafiado pelos líderes, Jesus falou o seguinte: olha, destruí esse templo, ou esse santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Olha, você imagine só Jesus chegar para os judeus e falar assim: olha, estão vendo esse santuário, essa casa, o templo de Salomão? Vocês podem destruí-lo, e em 3 dias eu o ergo novamente, eu o reconstruo novamente. O versículo 20 diz assim: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, o que aquele santuário de Moisés, ou aquele templo de Salomão, significava? O corpo de Cristo, a humanidade de Cristo, no sentido de que Deus um dia veio habitar naquela humanidade. Ele veio habitar naquele homem. Por isso que em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Assim como foi dito para Moisés: faça-me um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês, é dito: então o verbo que é Deus se fez carne, e nessa carne, nessa humanidade, neste tabernáculo humano, ele habitou entre nós. Então, assim como o tabernáculo no tempo de Moisés, ou o templo no tempo de Salomão, fora construído como habitação de Deus, em realidade essa habitação agora é a própria humanidade de Jesus Cristo. Aquele templo representava o homem. Por isso que ele tinha átrio, santo lugar e santo dos santos. 3 compartimentos, referindo-se a espírito, alma e corpo, ao homem tripartido. Agora, na pessoa de Cristo ali, homem, nós temos ali o início do cumprimento do templo em realidade. Cristo era um homem, mas era Deus habitando essa humanidade. Era Deus no tabernáculo humano. A Bíblia chama o corpo humano de tabernáculo, de tenda, de templo, de santuário. Mas veja só que distância. Um templo feito por mãos humanas no tempo de Salomão. Agora, esse templo é vivo. É um templo humano. É Deus habitando o próprio homem como seu santuário. E isso não se esgota em Cristo, haja vista que a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a extensão de Cristo, que é a continuação de Cristo, que é corpo de Cristo, também é a casa de Deus, também é o templo de Deus, também é a habitação de Deus. Basta que os irmãos leiam 1 Coríntios capítulo 6, ou melhor, capítulo 3, versículo 15 e 16, quando nos diz que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, nos diz que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o versículo 22 então diz que vós também estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E Pedro, na sua epístola, também diz que todos vós, como pedras que vivem, sois edificados uma casa espiritual. Então, a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é que lá, outrora, o templo era físico, era feito por mãos humanas, era um templo simbólico, com um tempo já marcado para acabar. Enquanto que o Novo Testamento, o templo é vivo, é orgânico, é o homem, é Cristo primeiramente,
e então a igreja como o templo de Deus. Então que nós temos o templo de Deus que está agora congregado dentro deste galpão. Aqui não é a casa de Deus. Nós é que somos a casa de Deus. Amém, queridos? Mas talvez alguém diga assim, pastor, tudo bem que nós somos a casa de Deus, mas não tem que haver um lugar onde Jesus está, onde ele ministra como sumo sacerdote? Aí seria o terceiro aspecto do templo. Se aquele templo de Jerusalém, ali ele representava qualquer outra coisa que não fosse o homem, que não fosse Cristo e a igreja, então veja o que significa. Hebreus capítulo 9, versículos 23 e 24. Hebreus capítulo 9, versículos 23 e 24, que diz assim, olha. Leia na sua Bíblia. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Observa o que diz o versículo 23. As figuras das coisas que se acham aonde? Então, nos céus, há as coisas verdadeiras, e aqui faz referência às figuras, aqui embaixo, daquilo que está nos céus. O templo de Salomão era apenas uma figura do verdadeiro templo nos céus. Versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. É dito que Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas. Cristo não entrou num santuário figura do verdadeiro. O templo na terra era apenas figura. Porém, onde ele entrou? Nos céus, diante de Deus. Se há algum santuário que não seja o próprio Cristo e a sua igreja, esse santuário encontra-se nos céus, diante do trono de Deus. Lá é o santuário onde Cristo entrou e hoje intercede por nós. E por meio do espírito humano regenerado, nós temos acesso a esse templo transcendente, a esse templo espiritual, conforme está dito em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Tenhamos, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós podemos entrar na presença de Deus. Esse templo não é aqui em Brasília, não é no Brás, não é em Jerusalém, não é em nenhum lugar da terra, mas nos céus. E só é possível, portanto, adentrá-lo pela fé no espírito humano regenerado, que é a dimensão que liga os céus à terra. Amém, queridos? Esse é o quarto aspecto, é a realidade do templo. Primeiro falamos do lugar do templo. Depois do tempo do templo, depois o aspecto simbólico do templo, agora a realidade do templo, e ainda há mais 3 pontos importantes. Alguém pode eventualmente ignorar tudo isso que acabamos de falar. Não, para de bobagem. Esquece isso aí, tudo é bobagem. O importante é que nós pensemos no templo como uma coisa muito sagrada, uma coisa muito divina, onde as pessoas vão, de fato, entrar e vão ter o encontro pessoal com Deus. Irmãos, imagine só. Se o templo de Jerusalém foi abandonado pelo seu morador, que dirá outros templos, que Deus não tem nenhum compromisso com tais templos. Se Deus mandando fazer o templo de Jerusalém, um dia ele o abandonou, e o quinto ponto é a retirada do habitante do templo, que dirá os outros templos que ele não mandou fazer. Imagine que chegou num dado momento do ministério de Cristo, momentos antes de ele ir à cruz, e ele foi chegando por uma região alta sobre Jerusalém, e ao olhar toda aquela cidade, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha faz com seus pintinhos debaixo das suas asas,
e vocês não quiseram. E aí ele faz um juízo. Em verdade vos digo. Isso é dizendo aos judeus. Agora uma referência ao templo de Salomão em Jerusalém. Em verdade vos digo, que esta casa, falando do templo de Salomão, ficará deserta. Ou seja, se um dia Deus se propôs a habitar minimamente dentro daquele templo, agora com a rejeição do Messias, é dito, aquele que um dia entrou nessa casa, agora ele está saindo. Essa casa ficará deserta. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor daquele templo sem a presença de Deus? Não, mas tinha ouro lá dentro. Tinha prata, tinha bronze, tinha beleza, atração turística. Mas o mais importante, que era a presença de Deus, agora havia se retirado. E para ilustrar como aquela casa ficaria deserta, capítulo 24 de Mateus diz, e Jesus foi se retirando do templo. Ele fala que ficaria deserta e agora ele começa a se retirar do templo para representar naquela circunstância como que aquele que outrora habitava agora se retira do templo. Portanto, olhem para mim, este quinto ponto, a retirada do habitante do templo. Pensem comigo, se o templo de Jerusalém, em Jerusalém, no Monte Sião, na cidade de Davi, construído segundo a ordem de Deus, se Deus o abandonou, se Deus de lá saiu, se aquela casa ficou vazia e ficou deserta, imagine os templos que Deus não ordenou que fizesse. Deus tem algum compromisso, queridos? Deus já se retirou dos templos feitos por mãos humanas. Deus não está mais lá. Nem no de Jerusalém, nem no de Jerusalém. Ora, então onde é que ele está? Ora, ele está no templo dele, que é a igreja. Dentro de nós. E também nos céus, onde ele intercede por nós. Agora, junto a esse quinto ponto, a retirada do templo, vem o sexto ponto, que está intimamente ligado. Quando Cristo foi saindo do templo, os discípulos ficaram olhando aquela situação e eles pensaram assim, mas será que Jesus Cristo está claro do que ele está dizendo? Como é que ele pode afirmar simplesmente que essa casa vai ficar vazia? Em outras palavras, nós temos que convencê-lo de que ele está enganado. Temos que convencê-lo que ele não pode simplesmente desprezar esta casa. Mas como eles poderiam fazê-lo? Aí eles tiveram a ideia, vamos tentar seduzir a Cristo pela beleza e pela construção do templo. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 1, que eles foram chamando a Cristo. Falaram, não, Cristo, vem cá, volta aqui um pouquinho, Jesus. Jesus foi saindo e falou, não, Jesus, volta. O Senhor precisa ver o templo. Que beleza de templo, Jesus. Olha só essas pedras, Jesus. Pedras de Israel. Jesus, olha esse mármore. Olha só que belezura. Esses cachos de uvas esculpidos nesse mármore branco. Olha a beleza. Aqui está o altar de holocausto, Jesus. Veja aqui a bacia de bronze. Senhor, se tu continuares a entrar, aí o Senhor vai ficar cada vez mais perplexo com a beleza, com a riqueza, com a arquitetura, com os utensílios. O Senhor vai ver a mesa, vai ver lá o altar de incenso, vai ver o candelabro. Senhor, o candelabro é uma beleza. As 7 luzes tudo acesa, com o fogo que veio do céu e acendeu aquele candelabro. Porque acendeu o altar de incenso e agora não se podia acender com outro fogo. Por isso que o altar tinha que ser constantemente renovado, aquele fogo, para que ele nunca se apagasse. Aí vinha um sacerdote com a tenaz, pegava uma brasa viva do altar, ia lá no candelabro acender as lâmpadas do candelabro. Jesus, que maravilha. Senhor, se tu entras ainda para o Santo dos Santos, vai ter lá a arca do concerto. Pensa, Jesus, 2 querubins, um à direita, outro à esquerda, dentro da arca, as tábuas da aliança.
a urna com o maná que caiu do céu, e ainda tem a vara de Arão que floresceu. Sabe o que Jesus percebeu naquele momento? Eles não entenderam. Eles não entenderam. Os discípulos não entenderam. Pelo menos naquele momento. E aí naquele momento Jesus percebe o quanto que o homem tem essa tendência de se apegar a coisas no lugar de Deus. Como que o homem é tendencioso a fazer de algo provisório eterno. Fazer de algo que Deus deu por uma circunstância meramente pedagógica uma idolatria. Lembra que Deus mandou fazer a serpente de bronze? Que servia como um símbolo apenas do Cristo crucificado, ou que haveria de ser crucificado? Pois, irmão, aquela serpente deu um problema. Deu um problema porque posteriormente, depois que passou aquela circunstância, eles pegaram aquela cobra e adoravam a cobra. O povo de Israel. Depois Gideão fez uma capa com o ouro recolhido do povo. Uma capa sacerdotal, uma estola sacerdotal. Depois que ele morreu, não pegaram a estola e colocaram e ficaram lá se dobrando diante dela. E aí Deus manda fazer o templo. E agora Deus percebe, esse povo não vai conseguir largar esse templo. Porque templo no céu é muito ruim. Eu não estou vendo. Não dá para ir lá. Templo humano é sem graça. Como é que eu vou olhar para vocês e vou achar que vocês são templo de Deus? Conversa é essa? Agora, templo de Salomão é sedutor. Existe um brilho, uma sedução maligna que faz os homens a idolatrarem aquilo que não tem nenhum valor para Deus. Quando Deus viu que o homem não tem jeito, que o homem é idólatra de nascimento, e Jesus poderia eventualmente ter também vislumbrado os séculos à frente e vendo que até em São Paulo fariam. Não tem jeito, o homem não tem jeito. Eles não entenderam. Então, por amor ao povo, Jesus falou assim, agora eu vou falar qual que é a sexta verdade acerca desse templo. Jesus disse para os discípulos, vocês estão vendo tudo isso? Ó, tudo isso. É grande, né? Tudo isso. Pois é. Vocês estão vislumbrados com isso. Encantados. E querem ainda me seduzir para que eu não abandone essa casa? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, a sexta verdade acerca do templo, para o vosso bem, eu vou destruí-lo. Se Deus destruiu o templo, com que autoridade alguém quer reerguê-lo? Por que os homens querem reerguer aquilo que Deus destruiu? Deus destruiu simplesmente porque o povo, e ele já via isso, Deus conhece o seu coração, iria fazer daquilo uma grande idolatria. Porque em função, bastaria que Deus saísse de lá para que ele perdesse a função. Um templo vazio. Quem sabe para servir de museu. Bom para a gente fazer uma viagem, turística, conhecer como é que era. Ó, como é que era. Olha o candelabro, para mim que coisa extraordinária. Poxa, vale mais nada. Mas é bom de ver. Não é bom de ver, não? Você vai num museu. Museu é coisa antiga, ultrapassada, obsoleta. Mas você consegue vislumbrar o passado. Mas como o povo não consegue fazer das coisas que passam no museu, antes se apegam a elas como se fossem verdadeiras, Deus falou assim, eu vou destruir. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O lugar do templo, o tempo do templo, o aspecto simbólico do templo, a realidade do templo, a retirada do habitante do templo e sexto, o juízo sobre o templo. E qual que é a sétima, pastor? Porque depois que ele destrói, parece que tudo acaba. A história do templo é essa. Deus escolhe o lugar do templo. Aqui farei habitar o meu nome. Então, ele aponta para um tempo futuro,
em que havia de cessar a atividade naquele templo. E aí nós vemos que ele era simbólico, por isso que ele iria acabar, apontando para uma realidade. Muito bem. E aí então os judeus, eles rejeitam a Cristo, e Cristo então, Deus sai do tabernáculo, ele sai do santuário, ele sai do templo, e ainda profetiza o fim do templo. No ano 70, foram lá os romanos, e invadiram Jerusalém, cercaram, tocaram fogo na cidade e no templo, e de fato não ficou pedra sobre pedra. E qual que é a sexta verdade acerca do templo? Ou melhor, a sétima verdade é que a Bíblia profetiza que ele seria reconstruído. Ah, pastor, então, agora você chegou onde eu queria. Agora sim, estava tudo certo. Porém, faltava a profecia de que ele seria reconstruído. É verdade, mas não por Deus. E não para uma finalidade meramente divina. Mas seria reconstruído pelos judeus, para então ser profanado pelo anticristo. O maior interessado nesse templo é o anticristo, que conforme está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4 e 5, nos diz que ele entrará no santuário de Deus e se assentará nesse santuário ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por isso esse último templo será o templo a serviço do anticristo. Antes que o Senhor venha à terra e estabeleça eternamente aqui o seu reino. Esta é a sétima verdade. Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus profetiza que nesses últimos dias o templo estaria reerguido, quando ele fala assim: olha, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda, o que Cristo está dizendo? Que o templo será reconstruído, porque na grande tribulação, um tempo final, é dito, vocês verão lá o homem da iniquidade, o filho da perdição, assentado no templo de Deus, conforme profetizara o profeta Daniel. Essas são 7 verdades. Depois dessas 7 verdades, eu fico pensando, ainda há alguma razão para se desejar por um templo? Oi? Vocês entenderam as 7 verdades? Ainda resta alguma razão? Talvez exista. Quem sabe reconstruir o templo para voltar àquelas atividades do tempo de Cristo, conforme está lá em Mateus capítulo 21. Vamos ler? 21, 12 de Mateus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Talvez se alguém não entende esses aspectos, não sabe a respeito do lugar do templo, não sabe do tempo do templo, não sabe do aspecto simbólico do templo, é ignorante com respeito à realidade do templo, não sabe que o habitante do templo antigo já abandonou aquela casa, e já o julgou e o destruiu, e que a restauração futura do templo está vinculada ao anticristo, se tudo isso é ignorado, ou se não é ignorado, não, pastor, você não pode falar que se ignora, então se conhece qual é o propósito. Quem sabe construir um covil de salteadores para vender, para mercadejar.
para iludir, para mentir. Porque se não conhece a Escritura, está desautorizado a guiar o povo de Deus. E se conhece e faz de maneira contrária, então, o que se busca? Esse templo de Salomão, construído no Brás, é a coisa mais desprezível aos olhos de Deus. A coisa mais desprezível. Não há nada mais desprezível do que isso. Porque confronta a Deus frontalmente. Espero que os irmãos tenham compreendido minimamente o que colocamos aqui esta manhã e que os irmãos não se iludam com esse templo. Não se iludam com esse templo. Se quiserem vê-lo por uma mera curiosidade, eu não vou. Mas de repente alguém está curioso. Não, queria ver. Eu sei de tudo isso, mas eu gostaria de ver de perto. É um monumento. Tá bom. Pode ir vê-lo. Mas não seja seduzido por aquilo que aos olhos de Deus é desprezível.